O projeto de lei do Executivo, que faz diversas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, foi entregue à Câmara dos Deputados pessoalmente pelo presidente Bolsonaro. O objetivo, segundo o Executivo, é simplificar a vida do motorista. Mas alguns críticos dizem que as mudanças podem torná-lo menos rigoroso. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é um parlamentar que já apresentou diversos projetos na área de trânsito, deputado Abu Ani, do PSL de São Paulo. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Olá, Regina. É uma satisfação novamente estar aqui no programa Palavra Aberta para debater um assunto tão importante e tão polêmico, né, que circula nas redes sociais e nessa Casa Legislativa. Isso, e o senhor, como especialista dessa área, que já legislou como vereador também nessa área, queria que o senhor desse detalhes para a gente, os principais pontos que alteram o Código de Trânsito. Olha, Regina, obtive, né, como você mesmo mencionou agora, 4 mandatos de vereador na cidade de São Paulo, sempre em defesa dos trabalhadores do transporte. E esse código, de uma certa forma, ele vem trazer justiça à questão de trânsito, né? E não simplesmente apenas flexibilizar as penalidades, igual muitos críticos dizem. Justiça, eu digo, porque um trabalhador do transporte hoje, que dirige de 10 a 12 horas diariamente, um motorista de ônibus, um taxista, um condutor de aplicativo, ele está muito mais sujeito às normas de trânsito, a cometer uma infração de trânsito, do que qualquer condutor particular que dirige em média 1 hora diariamente. E as infrações, ninguém sai na rua com a intenção de cometer uma infração. Muitas vezes o condutor é surpreendido quando ele não é multado, muitas vezes, no amarelo. Avança-se o amarelo e é autuado. Imagine dirigir um ônibus de 27 metros linear, que é um biarticulado. Ele avança o amarelo, a traseira passou no vermelho e o sistema eletrônico multa esse condutor. E isso é uma irregularidade do sistema. Por quê? A lei de trânsito, no seu artigo 208, diz que é infração de trânsito avançar o vermelho e não o amarelo. E essa pontuação vai computar na CNH desse condutor 7 pontos. Se ele atingir 20 pontos, ele vai ficar 6 meses no mínimo sem poder dirigir. E lembrando que eu estou dizendo de um trabalhador do transporte. E em 2017 nós tivemos uma alteração da CLT que incluiu na regra da justa causa a demissão por CNH suspensa. Então, aquele condutor, no exercício da sua atividade profissional, atinge os 20 pontos e ainda vai ter uma justa causa em razão da sua suspensão. Isso não é correto, ou melhor, não é justo. Agora, deputado, esse aumento da pontuação também não pode incorrer naquelas pessoas que já ultrapassam a velocidade da via, ou seja, aumentar a velocidade dessas pessoas, porque aí sabem que só vão ser punidas, vão ter um número menor de pontos na carteira? Eu posso dar o exemplo da minha cidade, São Paulo. Geralmente via pública de 40 por hora a 50 por hora. Se esse condutor passou a 58 por hora nessa via pública, ele já vai ser multado numa infração média. É lógico que ninguém está incentivando a exceder a velocidade, mas isso acontece, até porque os radares são instalados de forma irregular. Eles são instalados nas curvas, são instalados atrás das árvores, atrás dos viadutos, e isso a legislação federal não permite. Então, quer dizer, é uma caça a esses condutores. Então, não tenho dúvida que esse condutor, que 20 pontos não é razoável. E por que eu digo que 20 pontos não é razoável? Porque 20, por exemplo, vou dar um exemplo, o ano passado foram 2 bilhões de reais arrecadados na capital de São Paulo. Né? 2 bilhões. E eu só estou falando de multa de trânsito do município. Não estou falando de multa do DR, do DENIT, multa do DETRAN, não. Multa municipal, 2 bilhões de reais. Consequentemente, no estado, nós tivemos 500 mil de condutores CNH suspensa. Isso não é razoável. Então, alguma coisa está errada. Quer dizer, 20 pontos não são razoáveis. Desculpa. Tem também um outro ponto que está sendo polêmico, que é o tempo para ter a carteira, né? O aumento desse tempo de 5 para 10 anos de validade da carteira de motorista. Isso daí pode ser até prejudicial para as pessoas que às vezes depois passam dos 50 ou passam a usar óculos e tudo. Esse item também não pode ser considerado? Olha, eu entendo, quando eu me habilitei em 1985, tinha 18 anos de idade, eu só fui renovar minha CNH com 40 anos. Fiquei 22 anos sem passar por uma avaliação médica.
E lógico, hoje eu uso óculos, naquela época eu não usava óculos. Mas eu acho que de 5 em 5 anos também não tem toda essa necessidade. Eu entendo que tem essa previsão na proposta do presidente da República, mas o Congresso está aqui. Né? O Congresso está aqui para rediscutir esse projeto e para melhorar a proposta do presidente. Então, podemos discutir esse assunto. Será que não ficaria razoável 10 anos a renovação, em 10 anos até os 40, depois dos 40 rediscutir um escalonamento? Eu acho que o Congresso vai fazer essa parte. O outro item que está se questionando é a cadeirinha para as crianças no carro, que transformou-se em advertência em vez de multa ou não uso. Vai ser polêmico isso aqui, vai né? ser polêmico. Eu entendo que neste momento não é uma demanda da sociedade. Eu acho que nós temos que sim rediscutir isso, até porque sabemos que o risco de criança no banco dianteiro, principalmente menor dos 10 anos, é iminente e eu acho que tem que ter toda a segurança. Então, nós temos que, eu entendo que corrigir essa questão sim, não tenho dúvida. E também o senhor já tinha falado em fazer uma CPI sobre, o senhor estava falando das multas, não é isso? Isso. Sobre esses pardais, como a gente chama. Já foi adiante? Como é que a CPI estava, desculpa, o recolhimento das assinaturas da CPI, porque eu preciso de 171 assinaturas dos deputados. Sim. Estamos aproximadamente em 100 assinaturas, mas está avançando. Eu acredito aí que, quem sabe, até o final desse semestre, a gente consiga protocolar o pedido e começar uma investigação em cima desses radares que estão escondidos, que estão instalados de forma irregular, que só serve para arrecadar dinheiro dos nossos condutores, né? Sim. E o exame toxicológico, que também é retirado, né, essa exigência do código, principalmente para os condutores que são profissionais. Não seria bom manter essa exigência? Eu discordo totalmente, Regina, e queria defender que o exame toxicológico é desnecessário e ineficiente. Eu sei que muitos internautas, muitas pessoas que me escutam fazer esse tipo de comentário, já imaginam o seguinte: o deputado Abuani é a favor que se dirija drogado. De jeito nenhum. Eu sou a favor ao rigor da lei aos criminosos que dirigem drogados e alcoolizados. Vão ter uma suspensão de 1 ano e uma multa de quase R$3.000. E na reincidência dobra o valor da multa e a CNH desse condutor é cassada. E dependendo da condição que esse condutor estiver, o seu estado psicológico, a sua alteração psicomotora, ele vai para a cadeia. Então tem que ser aplicado o rigor da lei. Só que agora analisando a aplicação, o exame toxicológico a todos os condutores, apenas das categorias C, D e E. Categoria A não entra, categoria B não entra na exigência, né, na legislação atual. Será que esses condutores não usam droga? Não correm o risco de consumir algum tipo de droga ao volante? Eles deveriam fazer também. Né? E o que mais me intriga, quando eu falo ineficiente, acho que há 30 dias, a 40 dias atrás, emissoras fizeram uma reportagem na porta do Detran, o pessoal vendendo toxicológico. Então, quem é que está fazendo o exame toxicológico hoje? Eu, você, os nossos condutores do bem, que não fazem uso de droga. Nós vamos lá, pagamos e fazemos. Quem usa droga compra o exame. Então, o que nós temos que defender? Fiscalização em via pública. As pessoas que estão dirigindo drogadas e alcoolizadas têm que ser retiradas da via pública. E, se necessário, vá para a cadeia. Agora, obrigar que eu pague esse exame, eu nunca usei droga na minha vida. Né? E tenho certeza que a maioria maciça dos nossos condutores não usam droga quando dirigem. Então, taxar um exame desse a todos os condutores é desnecessário. Né? E quando eu falo desnecessário, eu também lembro que no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro já tem a previsão da penalidade: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Se já está prevista essa infração com penas duríssimas, é só fiscalizar. Eu não preciso criar uma obrigatoriedade. Mesmo para os que já são condutores profissionais? Sim. Não preciso criar uma obrigatoriedade, porque essa lei tem que ser aplicada a todos, independente se você é profissional ou se você é um condutor particular. Usou droga, a regra tem que ser a mesma, o rigor da lei. Né?
E lembro mais uma vez ainda, né, em razão do exame toxicológico, a Abramet foi contra o exame toxicológico porque falou da sua ineficiência. As câmaras temáticas do CONTRAN foram contra o exame toxicológico em razão da sua ineficiência e mesmo assim publicaram a lei. O nosso estado de São Paulo foi contra o toxicológico, que inclusive suspendeu a aplicação no estado por um período, depois a liminar caiu, e mesmo assim o que fizeram? Uma resolução para credenciar pelo Denatran. E o Denatran não pode credenciar esses laboratórios. Não é competência do Denatran credenciar entidade nenhuma. E credenciaram. Então aí começo a desconfiar do interesse mercantil desse exame toxicológico. Tá certo, deputado. Muito obrigada por suas explicações aqui para os nossos espectadores e ouvintes. Eu que agradeço a participação mais uma vez no seu programa e vou trabalhar para que essa lei seja sancionada. Eu conversei sobre as alterações no Código de Trânsito com o especialista em transporte e trânsito, deputado Abu Ani, do PSL de São Paulo. Você pode acessar esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até mais.